Apresentá-lo, estava somente visitando, mas hoje ele veio trazer uma palavra hoje. Nações, tem fonte de cura para todas as nações. Ele tem um ministério lá em Ribeirão Pires. Naquela época era Ministério Adonai, né? Tive o prazer de conhecê-lo, com o pastor John também, e hoje ele vai trazer a palavra para os irmãos, amém? Estende a sua mão para cá, vamos abençoar o nosso pastor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença para apresentar nossas vidas, Senhor. Queremos abençoar o teu filho amado, pastor Ariston Júnior, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Toda a unção, o poder e a autoridade, a tua sabedoria sobre teu filho amado, Senhor, usa como canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém. E também usado muito em ministério de curas também, tem viajado para os outros países também, ministrando curas e libertações também, amém? Pastor, fica à vontade. Paz do Senhor, bom dia para os irmãos, é bom estar aqui com o pastor Felipe. Depois eu vou contar a experiência que nós tivemos, uma experiência sobrenatural. Quem acredita que Deus pode fazer milagres nessa manhã, diga glória a Deus. Não, quem acredita, diga aleluia, quero ouvir. Antes eu quero falar 2 livros que eu trouxe, que eu escrevi, A Unção que Enriquece. Quem quer mais na vida financeira? Quem quer mais prosperidade? Não, quem quer, fala, eu quero. E sobre o assunto que nós vamos estar falando nessa manhã, é a chave da vitória. Chave da vitória, esse livro é falando sobre a oração em línguas. Esse livro o pastor leu, o pastor recomenda esse livro. O pastor leu esse livro e é a chave da vitória que nós vamos estar falando nessa manhã. Esse daqui, a unção que enriquece, é R$15. Esse aqui é 20. Se você comprar os 2, fica por R$30. Amém? Isso aqui eu vou dar de presente. Está lá atrás. E aí o meu filho Davi vai estar lá na mesa. Levanta a mão, meu filho ali está ali. Vai estar cuidando dos livros. Isso aqui eu vou dar para o pastor de presente. Boa terra. Aleluia. Uma vez eu estava meditando sobre Abraão, né, que nós vamos estar falando essa manhã. E no tempo de Abraão, a pessoa perguntasse para Deus: Deus, eu quero ser abençoado. O que eu faço para ser abençoado? E Deus falou o que para Abraão? Abençoado quem te abençoar. Então, quem viveu no tempo de Abraão, perguntasse para Deus: como eu faço para ser abençoado? Deus ia falar: abençoa Abraão. Porque quem abençoa Abraão será abençoado. Hoje, o seu Abraão é o pastor. É um amém muito fraquinho. Quando você abençoa o seu pastor, o seu Abraão, você é abençoado. Amém? Quando você traz presente para ele, ele fica feliz. O amém está muito fraquinho dos irmãos. Então, quem viveu no tempo de Abraão, perguntasse: como eu posso ser abençoado? Abençoa Abraão. Quem abençoa Abraão é abençoado. Então, o pastor da igreja foi o homem que Deus escolheu para ministrar, para liberar unção, destravar, revelações. Então, quando você abençoa o homem de Deus, você é abençoado. Aleluia? Você sabia que quando o mão de vaca não é abençoado? Porque está com a mão fechada. Como Deus vai colocar algo na sua mão, meu irmão? Fala para aquele irmão que está perto de você: abre a mão, irmão. Amém? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos estar lendo o versículo 4. Os irmãos acharam? Está escrito assim: que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 14 agora, do mesmo capítulo. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém? Feche seus olhos sentado, fazer uma breve oração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós já sentimos o Teu operar, a Tua unção, a Tua presença. Vai liberando mais e mais do Teu fogo, da Tua glória. Papai querido, que nessa manhã, aquele que está enfermo possa receber a cura para a honra e glória do Teu nome. Seja uma manhã de renovo, meu Pai. Seja uma manhã do sobrenatural. Toque em cada um que está aqui, meu Pai. Toque com a Tua graça, com a Tua unção. A unção que quebra todo jugo, meu Pai. Que o fogo do Teu Espírito, meu Deus, possa ser liberado agora e possamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz nesse texto que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Quando você está orando em línguas, orando no Espírito, você está se edificando, se fortalecendo. Hoje nós temos vivido um tempo dessa pandemia, muitos irmãos têm enfraquecido na fé, muitos até desistiram, muitos se desviaram nesse tempo de pandemia. Pelo menos isso lá em Ribeirão Pires tem acontecido isso. Talvez não aqui em São Paulo, não aqui no Bom Retiro, mas muitos se esfriaram. Mas só que uma maneira de o irmão, da irmã se fortalecer é orando no Espírito. A Bíblia diz, aquele que ora no Espírito, aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica, se fortalece. E tem várias revelações sobre esse texto. E também no versículo 14 diz que aquele que ora no Espírito, ora bem. A oração boa, porque é o teu Espírito, junto com o Espírito de Deus, está orando a Deus, porque tem situação na nossa vida que nós não sabemos como orar, às vezes tem crise. Quem já ouviu essa palavra crise? Quem já ouviu falar misericórdia? Tem crise que a pessoa está passando na família, tem crise que às vezes a pessoa está passando financeiramente, crise no ministério, ele não sabe o que pedir, o que orar, porque a nossa visão é limitada, é o aqui e agora, nós não sabemos o que vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, mas o Espírito Santo que está dentro de você, junto com o seu Espírito, ele já sabe e ele ora bem, ele já ora aquilo que você não sabe pedir. Diz lá em Romanos que ele ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, como pedir, e o Espírito Santo dentro de você sabe. Aleluia, que coisa boa. Quem fica feliz com isso? O Espírito Santo dentro de você sabe como orar, sabe como pedir. Então, por isso, quanto mais você está orando no Espírito, mais está se fortalecendo. Quanto mais você está orando no Espírito, você está pedindo por coisas que às vezes você nem sabe que ainda vai acontecer na sua vida. Eu estava ouvindo a mensagem de um pastor que tem uma grande igreja, um pastor de fora, e ele falou assim no testemunho dele, quando eu estava orando em línguas, eu já estava orando por vocês, e eu não sabia. Ele tem um ministério enorme, tem alcançado o mundo todo, e ele falou, eu já estava orando por vocês, não sabia, porque o Espírito Santo sabe, e o Espírito de Deus, junto com o seu Espírito, começa a interceder, começa a pedir, e começa a entrar no sobrenatural. Quem quer entrar no sobrenatural? Tanto que o tema dessa mensagem é o benefício da oração em línguas. O benefício daquele que ora no Espírito. Eu sei que aqui é uma igreja que tem orado no Espírito. Quem tem orado no Espírito, orado em línguas, diga amém. Mesmo se você não tem um dom ainda, você pode receber nessa manhã. Quem quer receber o batismo com fogo? Eu gosto de interagir assim, que os irmãos já poder estar se animando mais e mais, porque Deus vai estar operando para a glória dele. Eu quero contar um testemunho, dois fatos importantes que aconteceram na minha vida. Eu cresci num lar evangélico, mas quando eu era jovem, eu não tinha tido um encontro com Deus. Então, quando cheguei aos seus uns 15 anos de idade, eu caminhei para a bebida, para as drogas. Usei maconha, usei crack, usei cocaína, usei cola, usei comprimido, usei vários tipos de droga. Algumas que eu não usei porque eu não achei, porque eu usava tudo que aparecia. Estava escravo dos vícios, e um dia eu até acordei meio assim, com a cabeça meio virada. Na época eu tinha até mais cabelo do que eu tenho hoje, não sei o que aconteceu com os cabelos, rebeldes. E aí eu tive uma ideia, falei, eu vou rapar. Metade da cabeça estava barbudo, a metade rapei, o cabelo, barba, ficou careca, e a outra metade com cabelo e barba. Imagine que coisa bonita.
e andando na rua, pensando que estava bonito. Usando droga, me tatuei, fiz 4 tatuagens, uma tatuagem eu fiz a morte. Tem uma morte desenhada aqui no meu braço, porque você vai se aprofundando nas drogas, vai dando depressão, e você pensa até se matar. Mas eu fui criado num lar evangélico, não tinha coragem de me matar. Questão de pensar, já vou direto para o inferno, não vou me matar. Mas havia uma depressão, desejo a morte. Mas um dia eu tive um encontro com Deus. Um dia Jesus entrou na minha vida. Quem pode dizer aleluia por isso? E aí nesse dia ele me libertou instantaneamente das drogas e dos vícios. Eu bebia todo dia. O pessoal tem um ditado lá no bairro onde eu morava, que é falar assim, esse daí não bebe, come com farinha. Eu bebia todo dia. Eu lembro que às vezes eu estava na porta do bar, estava lá no bar bebendo, e o dono do bar queria fechar o bar para ir embora. E ele falava, vai embora, eu quero fechar aqui, eu quero dormir. Aí fechava um bar, eu ia para outro bar. Aí fechava outro bar, eu ia para outro. Eu fechava todos os bares da região, porque eles me expulsavam e eu estava indo. Eu lembro uma vez até com um parente meu, no interior de São Paulo, estava em Salto. Um dia nós bebemos, usamos droga, e nós tínhamos que ir para uma casa onde nós estávamos ficando. A casa era 16 quilômetros. Nós andando 8 quilômetros. Quando deu 8 quilômetros, nós já estávamos cansados, bêbado, drogado. Fala assim, vamos deitar aqui na estrada, era uma estrada de terra. Vamos deitar aqui, vamos dormir aqui mesmo, na estrada. Falei, vamos mesmo, que eu estou cansado. E aí nós deitamos lá, dormimos ali na estrada de terra. E de manhã, quando o sol já estava, eu escutei uma buzina e a pessoa só falou assim, está vivo ainda. Aí eu olhei, era o carro da funerária. A pessoa tem 2 caras mortos lá na estrada. Mas aí, quando Jesus entra na nossa vida, Ele liberta das drogas, liberta do vício, liberta de qualquer tipo de escravidão que a pessoa possa ter. Se você tem algum familiar escravo de qualquer coisa, Jesus liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia! Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Pode bater palma? E quando eu me converti, isso tem a ver com a oração em línguas, eu vi as pessoas falar do batismo do Espírito Santo, porque a igreja que eu cresci não falava do batismo do Espírito Santo, era uma igreja tradicional. E aí eu falei, eu quero esse batismo do Espírito Santo, é um bom, eu quero. E aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, busquei e recebi o batismo com o Espírito Santo, mas só que havia um erro naquele ensinamento. A pessoa buscar o batismo com o Espírito Santo é como um fim, acabou, o melhor acabou. E aí busquei, quando eu recebi, fiquei 3 dias, como se estivesse na glória, assim, uma sensação maravilhosa, e acabou, não tinha mais nada, até entrar algo muito importante na minha vida, a revelação que eu vou falar nessa manhã. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi uma experiência tremenda, mas você busca, recebe, e fala, acabou, porque era esse o ensinamento que tinha, é o batismo, é o fim, não tem mais nada mais. Mas eu descobri, com o pastor, apóstolo John, que tem algo a mais. Na verdade, o batismo é o começo. Amém? E aí eu já pastoreando a igreja, o pastor Felipe chegou aí, lá, na segunda vez que o John foi, e eu chamei o apóstolo John, ele mora ainda aqui nessa rua, aqui atrás. Todos aqui conhecem o apóstolo John? Alguns conhecem. Pastor John conhece, muitos conhecem. Chamei ele para fazer uma cruzada lá de milagres, sexta, sábado e domingo. E ele foi na sexta, ele falou, na sexta eu não tenho ninguém para me levar, você vem me pegar? Aí nós viemos aqui, pegamos ele, levamos lá para Ribeirão Pires, ele ministrou, foi uma bênção. E quando ele estava voltando, eu comecei a fazer pergunta, que eu tenho fome de Deus, eu quero aprender mais de Deus. E eu comecei a fazer pergunta para ele, falei, John, como é para ser usado em cura, em milagres? O que precisa fazer? E ele falou assim, estava com o intérprete, falou assim, isso eu vou falar amanhã. Eu falei, amanhã não. Eu falei, não, tem que falar hoje, nós estamos aqui no carro. Não, eu preparei isso, eu vou falar amanhã. Amanhã tem uma chave.
E eu falei, não, eu quero falar. E insistindo, ele começou a falar sobre a oração em línguas. E naquela época ele orava 9 horas em línguas. Deve estar continuando, né? E ele falou da importância da oração em língua. Ele falou várias coisas, e uma das coisas que ele falou, que eu lembro até hoje, que ele falou assim, é como se Deus colocasse todos os dons espirituais num quarto, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom de interpretação de línguas, todos os dons num quarto, e te deu uma chave para entrar no quarto onde estão todos os dons. E ele falou, a chave é a oração em línguas. E eu falei, opa, eu quero entrar nesse quarto. E aí, quando ele estava falando de lá de Ribeirão Pires até aqui Bom Retiro, veio uma revelação. Deus já estava operando de uma forma tremenda lá no ministério. Deus já estava salvando, o ministério estava crescendo. Mas Deus falou ao meu coração, é isso que está faltando no seu ministério. Eu falei, é isso, eu fui impactado com aquela conversa de Ribeirão Pires a Bom Retiro. No outro dia, eu fui tão impactado, para os irmãos terem uma ideia, eu orei 4h30 em línguas. E quando o John chegou, no outro dia, os irmãos levaram o pastor John. Quando o pastor John chegou, eu falei, pastor John, hoje eu orei 4h30. E ele, bom. Falei, 4h30. E a partir daquele dia, foi comecinho de outubro, eu falei para os irmãos, nós vamos orar em línguas. Eu comecei a fazer reunião com os obreiros lá na igreja, na época tinha muitos obreiros, às vezes tinha reunião de obreiros que tinha 50 pessoas, de mão dada, 1 hora só orando em línguas. E aí Deus começou a operar. Eu falei com um pastor que a igreja ia abrir uma igreja lá em Minas Gerais, ia mandar ele em janeiro para abrir a igreja em Piranguinho, Itajubá, perto de Pouso Alegre. E aí eu falei para ele, e eu ia viajar para a Argentina, final de janeiro, era a minha segunda viagem para a Argentina, eu já fui 4 vezes para a Argentina, para a glória de Deus ministrar lá a palavra. E eu ia fazer a minha segunda viagem para a Argentina, e esse pastor ia abrir uma igreja em Minas Gerais. E eu falei, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de orar no mínimo 3 horas em línguas todo dia. Para me preparar para a viagem que eu vou fazer para a Argentina, você se preparar que vai abrir uma igreja. E aí eu comecei a orar, eu e ele, de vez em quando falava, e aí, você orou quanto tempo? 3 horas, 4 horas, 5 horas. Teve um dia que ele mesmo falou para mim, eu orei 7 horas, orei 4 horas em línguas, 3 com entendimento. Eu falei, bom isso aí, igual o John, bom. E aí, me preparando, orando em línguas. E tinha muitas promessas na minha vida, que Deus já estava concedendo algumas curas, mas nunca tinha concedido milagres, porque a cura é diferente de um milagre. E tinha muitas promessas na minha vida de milagre, mas não tinha concedido ainda, até aquela data. E começamos a orar em línguas. E em janeiro eu fui para a Argentina, aí foi bonito. O primeiro milagre, tinha uma menina, mais ou menos 4, 5 anos de idade. Ela ficou cega de um olho, e a enfermidade que ela tinha já estava passando para o outro olho, ela ia ficar cega dos 2 olhos. E aí a mãe falou assim, com o intérprete, né? O pastor estava me traduzindo para espanhol, falou assim, está pedindo para orar que ela crê no milagre. Aí nós oramos por essa criança. Esse foi o primeiro milagre lá na Argentina, nessa viagem. Nós oramos por ela, e aí voltou a enxergar imediatamente. Pastor, muitos anos depois, o pastor que me interpretou, tirou uma foto com ela grandona e mandou, lembra dela? Do milagre, curado dos 2 olhos até hoje. Aleluia. E aí outros milagres aconteceram lá, muitos milagres aconteceram, e eu creio que foi isso que aconteceu com o John. Caroço sumindo na hora, porque ele falou, você tem uma chave para entrar no quarto onde estão todos os dons. Eu tinha a promessa de milagres, mas não acontecia milagre na minha vida, mas eu recebi uma chave. E o dom de milagre aconteceu na minha vida. Você tem uma chave. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita, fecha. Feche seus olhos um pouco. Eu quero ministrar. Você tem uma chave espiritual. Você tem uma chave espiritual.
que pode abrir qualquer porta. É uma chave que vai trazer vitória. É uma chave que vai liberar dons espirituais, dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, dom de interpretação de língua, dom do discernimento de espírito. Você tem uma chave, já está aí nas suas mãos. Você só precisa usar essa chave. E eu declaro nessa manhã que uma unção sobrenatural vai vir sobre você e vai ativar, e vai despertar, e vai liberar o poder do alto. Quem crê, fala: eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está entendendo isso? E milagres começou a acontecer a partir dali. Eu lembro de uma oração. Eu lembro em Minas Gerais, uma mulher tinha um ombro caído. Ela tinha uma enfermidade, agora eu não lembro da enfermidade, mas você via a diferença do ombro, um ombro maior, assim. E o Espírito Santo é a chave. Naquela hora, o Espírito Santo ativou em mim o dom de milagre. Quando ativa o dom de milagre, você tem uma certeza que o milagre vai acontecer, não tem dúvida. Dom de milagre, você tem certeza que aquilo lá vai acontecer. Não tem nenhuma dúvida. E eu tive uma certeza tão grande que eu falo assim, olhei para ela, vi o ombro assim, dava para ver, era visível, e eu chamei o genro dela, falei: vem cá, olha para o ombro dela. Na hora que ele chegou perto de mim, assim, o ombro dela foi voltando para o lugar. Imediatamente. Na verdade, eu nem orei, só falei assim: olha para o ombro dela. E o milagre aconteceu. É a chave. Aleluia. Muitas vezes as pessoas têm uma chave sobrenatural e não usa. Tem uma chave que vai te liberar a vitória, mas não usa. E aí não adianta muito. E aí eu comecei a orar andando. Quando eu estava andando, na época eu estava sem um carro, depois eu comprei o carro. Você dirigindo o carro, pode dirigir. Pode estar orando em línguas. Numa fila do banco você pode orar em línguas. Não vai orar alto para não escandalizar, mas pode orar baixinho sem ninguém te ouvir. Hoje o pessoal fala com celular, né? Na época que eu comecei a orar em língua, não tinha ainda esse celular falando, mas eu estava lá falando com Deus, ligado direto com Deus. Deus opera de uma forma sobrenatural. E é interessante que nessas reuniões com os obreiros, uma vez uma irmã teve uma visão. Nós começamos a orar em línguas e ela falou: pastor, eu tive uma visão. Eu vi uma escada, só o corrimão da escada, ligando aqui da terra ao céu. E quando nós começamos a orar em línguas, ela falou: eu tenho só o corrimão, sem degrau, aqui da terra ao céu. Ela teve essa visão, corrimão de um lado do outro, sem degrau. E ela falou para mim: quando nós começamos a orar em línguas, ia se formando o degrau. Quando nós começamos a orar em línguas, ia se formando o degrau. Você começa a subir para outra dimensão. Aleluia. E um dia eu estava em casa, orando em línguas. Uma das vantagens da oração em língua, antes de eu falar dessa revelação, é que às vezes quando você está chateado, quem já ficou chateado aqui? Fala misericórdia. Quem já ficou às vezes magoado por alguma coisa que aconteceu? Fala misericórdia. Às vezes quando você está chateado, você não consegue desconcentrar daquilo. Às vezes acontece isso comigo, eu quero orar por algum assunto e sempre a minha mente volta para o problema. Então, às vezes, quando eu ficava chateado antes da revelação da oração em língua, eu não conseguia orar, porque a sua mente não consegue desprender do problema. Eu queria orar por outras coisas, mas você está lá focado no problema, preso no problema. E aí um dia eu estava bem chateado com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e aí eu tentei orar com entendimento, não consegui. Que aí a minha mente vinha, de repente eu estava orando, de repente eu parava, eu percebia que eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Estava pensando no problema. Não sei se os irmãos acontecem, eu acho que não acontece isso aqui, né? E aí a sua mente presa no problema. E eu falei: eu sei o segredo, vou orar só em línguas. E eu comecei a orar em línguas chateado mesmo, porque muitos irmãos naquela época, quando foi o pastor John, achavam que só podia orar em língua quando sentisse o fogo, quando sentisse o arrepio. Eu falei: irmão, pode orar sem fogo, sem arrepio. É uma oração. E aí eu estava triste e comecei a orar em línguas. Nesse dia triste, eu orei 2 horas em línguas. E aí, quando eu acabei, falei: oh, que coisa boa. Se eu fosse orar com entendimento, eu não ia orar nem 20 minutos.
Mas por causa da oração em língua, eu consegui orar 2 horas, eu, mesmo chateado. É claro que depois de 40 minutos chateado, você orando em língua, daquilo lá vai sair de você. O mal vai sair de você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Um dos benefícios é que você pode estar do jeito que estiver, triste, chateado, você fala, eu vou orar em línguas, e está orando uma oração bem feita. Aleluia! E eu estava um dia orando em casa, orando em línguas, em casa, e aí veio um versículo na minha mente: enchei-vos do Espírito Santo, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu estava orando, e aí lembrei desse versículo, e aí eu fiquei pensando, mas como se enche do Espírito Santo? Eu fiz uma pergunta, mas como se enche do Espírito Santo? E eu estava ali conversando com o Espírito Santo, e ele falou, uma das maneiras você está fazendo. Enchei-vos do Espírito Santo. E eu falei assim, como eu encho do Espírito Santo? Orando em línguas. E aí nesse mesmo dia eu estava orando e falando com Deus, encheio do Espírito Santo. Mas como eu posso ser cheio? Orando em línguas. E aí veio outro versículo na minha mente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu falo, como eu posso me fortalecer no Senhor? E eu pensei, como eu posso me fortalecer no Senhor? Eu estava pensando e falando com Deus, e aí ele falou, uma maneira que você está fazendo, orando em línguas. Quando você está orando em línguas, está se edificando, está se fortalecendo. Aleluia! E aí eu estava ali se fortalecendo e sendo cheio. Quando você ora em língua, você se fortalece e está sendo cheio. E entra no sobrenatural. Os dons começam a operar na sua vida. Os dons começam a agir na sua vida. E a oração em línguas também é uma oração que traz a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. A vontade de Deus é o quê? É perfeita e agradável. Quando você está orando em língua, você está orando a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Porque eu quero te explicar algo. Existem muitas barreiras para você não viver a vontade de Deus. Deus que tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você crer, diga pelo menos amém. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas só que muitas vezes tem barreiras fora de você, te impedindo de você viver o melhor de Deus. Tem barreiras fora de você que impedem você viver o melhor de Deus. Qual é as barreiras? É o homem, é o sistema, é o demônios. O demônio não quer que você viva o melhor de Deus. Existe barreira fora, existe barreira dentro. Complexo, traumas, medos, escravidão, vícios. Deus tem um plano perfeito. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Mas tem barreiras, às vezes, fora de você que impede isso. E às vezes tem barreira dentro de você que está impedindo de você alcançar isso. Quando você começa a orar em línguas, as barreiras que estão fora caem por terra em nome de Jesus. Quando você começa a orar em língua, a tua alma que é presa ou que precisa ser curada, o Espírito Santo dentro de você começa a ministrar cura, libertação dentro de você. Aleluia? Então, a vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável, um plano maravilhoso que Deus tem para você, quando você começa a orar em língua, você começa a viver isso. Porque as barreiras que estão fora vai cair. E as barreiras que estão dentro de você também vai ser tirada. Às vezes tem algo simples no coração do homem. Simples, mas ruim, que atrapalha ele, é a incredulidade. Às vezes Deus quer te dar coisas grandes. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Deus quer te dar coisa grande, mas muitas vezes o homem tem incredulidade para receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele está sem fé, ele tem incredulidade. Mas quem ora no Espírito, ora em línguas, a si mesmo se edifica. Lá em Judas 20 diz, orando no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Não é isso, pastor Felipe conhece melhor esse versículo. Você está edificando a sua fé. Então, a incredulidade é arrancada dentro do seu coração.
O medo é arrancado do seu coração, a dúvida é arrancada do seu coração. Então, quando você começa a orar em línguas, a vontade perfeita, boa e agradável começa a acontecer na sua vida. Quem quer, fala, eu recebo. Fala assim para o seu irmão, você tem que orar mais, irmão. Por causa dessa revelação que eu tive com o pastor John, acho que há 11 anos atrás, não lembro se 11 anos, acho que uns 11 anos atrás, eu escrevi 2 livros sobre a oração em língua. Um eu trouxe nessa noite, mas tem outro livro sobre esse tema. Eu tenho uma página no Facebook sobre oração em línguas. Eu tenho um grupo, quase 10 mil pessoas, sobre oração em línguas. Eu tenho um blog que tem quase 200 mil visualizações sobre oração em línguas. Naquele dia que eu tive a revelação, também, por causa dessa revelação, eu conheci outros homens que começaram a falar sobre a oração em línguas, a que ensinava sobre a oração em línguas. E eu vou até falar de um pastor interessante que me ensinou muita coisa sobre a oração em línguas. Mas o pessoal fala, mas quanto tempo eu devo orar? Jesus falou para os discípulos, vocês não podem orar pelo menos nem uma hora? Nem uma hora você pode orar? Então vamos falar que uma hora está bom. Ou mais, pastor? Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Conheci um pastor João Teodoro, da Bahia, e ele conta quando eu levei ele lá na igreja, ele conta o seu testemunho, que ele estava lá na Bahia, esqueci o nome da cidade dele, perto do Porto Seguro, e ele falou que veio um pastor que começou a ensinar sobre a oração em línguas, que eu estou falando nessa manhã. Mas só que esse pastor que estava pregando na igreja dele falou assim, para fazer isso eu vou fazer um desafio para você. Se você orar 1 hora por dia, durante 6 meses, a sua vida muda. Pastor falando lá na igreja dele. Mas falou assim, mas tem que ser cabra macho para fazer isso. E ele, baiano, falou, que é isso? O cara veio de fora, lá de São Paulo, aqui tem cabra macho. Vou provar para ele. E aí ele começou, ele estava desempregado, que Deus tinha um processo para a vida dele, fazer algo na vida dele. E ele começou a orar 1 hora por dia. Ele disse que no começo foi difícil orar 1 hora por dia, quem não tem costume. Ele lutou, conseguiu 1 hora. Mas depois que passou um tempo, 1 hora ficou fácil. Você cria o hábito. E o próprio Espírito Santo dentro de você te ajuda. E ele passou a orar 2 horas. Como naquele ano Deus queria proveu tudo na casa dele de alimento, tudo que ele precisava das contas, Deus falou, nesse ano você não vai trabalhar, você só vai orar em línguas, no caso dele. Ele não ouviu Deus falar isso, mas ele não arrumava nada, então ele fazia o quê? Ele só orava em língua. Depois de 2 horas ele passou para orar 3, 4. Ele orava muito em línguas. Às vezes ficava o dia todo orando em línguas. Aí depois explodiu algo na vida dele, no ministério dele, nas finanças dele, em todas as áreas. Porque as barreiras fora caem e as barreiras dentro também é tirada. Aleluia. Então, eu quero fazer esse desafio. Sei que a igreja ora. Eu sei que aqui existe uma igreja de oração. Quem é de oração, levanta a mão. A mão está muito baixa, alguns levantam pela metade. Quem é de oração, levanta a mão. Eu sei que é uma igreja de oração, pode baixar a mão. Sei que os irmãos vão orar mais e mais. Aleluia. Oração em línguas libera o poder de Deus. Oração em línguas atrai a resposta de Deus. Eu escrevi 9 benefícios da oração em línguas que traz para a sua vida. Quem quer ouvir esse 9 benefícios? Porque o que acontece hoje? Pessoas não oram. E eu lembro de uma irmã, quando eu era novo convertido, falava, o dom de línguas é um dom sem importância. É um dom, era quando eles falavam, tipo um dom qualquer, não tem muita importância. Depois que eu descobri, é um dom mais importante que tem, é o dom que edifica você mesmo. Os outros dons é para o outro, e o dom de língua é para você. O dom de língua serve em outros, tem outras manifestações dele, mas tem um dom para edificar você. Então é um dom importante, porque Deus ia dar um dom para edificar o seu povo,
porque ele sabe que o povo dele precisava ser edificado. Se naquele tempo, em qualquer tempo, a igreja sempre acontece perseguição, luta, batalha, o diabo quer destruir a igreja, e a igreja tem que estar fortalecida. Como eu posso me fortalecer? Orando em línguas. Muitos estão se esfriando, muitos estão morrendo no meio do caminho, mas não têm se fortalecido, não têm usado. E eu vi a irmã falando isso e eu não concordava. Quando eu era novo na fé, eu li em um livro, pastor. Eu li num livro que, quando eu oro em línguas, era como se estivesse colocando tijolo sobre tijolo. A palavra edificar, tijolo sobre tijolo. E eu fiquei com aquilo na mente. Quando eu oro em línguas, antes da revelação do John, que a entender realmente foi com o John, mas eu sabia que era importante. Não orava muito em língua, mas eu sabia que não era qualquer dom. É colocar tijolo sobre... É construir uma casa. E eu lembro uma vez que de uma irmã que casou com um homem de Deus, mas na época esse homem de Deus não era avivado. Ele não acreditava nos dons, não acreditava no dom de língua, dom de cura, acreditava que tem uma linha aí que não acredita nos dons, mesmo sendo evangélica. E aí ela casou com esse homem de Deus, que na época não acreditava, ela parou de orar em línguas. E um dia eu estava trabalhando com esse homem de Deus, evangelizando, eu estava ajudando ele lá na igreja dele, e um dia falei assim: irmã, você tem um dom de língua? Eu tenho. Isso antes da revelação do John, mas eu falei assim: irmã, você deve orar. É construir tijolo sobre tijolo. A única coisa que eu sabia falar era isso. É edificar. Isso é importante para você. E aí, à noite, o marido dela marcou uma reunião de oração, e quando nós fomos orar, ela disse assim, pediu perdão ao Espírito Santo. Espírito Santo, me perdoa, porque ela mesmo tinha bloqueado o dom. Me perdoa. Na hora que ela falou, me perdoa, Espírito Santo, ela falou em línguas, se renovou, ficou tão cheia que ficou embriagada do Espírito. E o marido dela estava num processo de renovação. Hoje ele é super renovado. Ele crê em coisas sobrenaturais, mas naquela época não. Mas ele ficou feliz porque ele estava no processo de renovação, ele viu a esposa dele cheia do Espírito Santo. Isso até ajudou mais nesse processo. Então, é um dom que existe na sua vida para você fazer o quê? Fala, usar. É uma arma que existe na sua vida para quê? Para ser usado. Então, quanto mais você ora em línguas, o que acontece? Fala, me edifico. Quanto mais eu oro em línguas, me fortalece. Fala, me fortalece. Quem está entendendo? Então, tem 9 benefícios que eu anotei aqui, que o dom vai fazer na sua vida. Quem quer aprender, fala, eu quero. Primeiro, quanto mais você orar em línguas, a primeira coisa que acontece na sua vida, força espiritual. Quem ora em língua, ele vai se fortalecendo. Aleluia? A Bíblia diz que Sansão estava uma época no meio do povo de Deus, e o povo de Deus, chegou os filisteus para prender Sansão, amarrou Sansão, e falou assim, Sansão falou assim, Sansão deixou eles amarrar ele, falou, se eles não me matar, e levou o Sansão amarrado para o inimigo. A Bíblia diz que quando o inimigo viu Sansão, se alegrou, falou, opa, agora ele está amarrado, vamos matar ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e aquelas cordas que estavam na vida de Sansão, ele arrebentou. Força espiritual, quero falar isso. Quando você ora em línguas, o Espírito de Deus está liberando unção sobre você, e tudo que amarra a sua vida, barreira dentro de você, é arrebentado. E você começa a fluir em outro nível, em outra dimensão, começa a entrar no sobrenatural. Quem quer entrar no sobrenatural? Então, primeira coisa que acontece na sua vida, força espiritual, porque tem crente que está igual aquela galinha, não sei se aqui em São Paulo, como é que fala, os coreanos, aquela galinha Guiné, Guiné? Dangola, né? Estou fraco. Você fala, irmão, como você está? Estou fraco. Tem irmão que está assim, irmão, está fraco. Uma das maneiras de se fortalecer é orando em línguas. Segunda coisa, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus sempre fala, Deus sempre está falando com você, mas às vezes a pessoa não é sensível para ouvir a voz dele.
Eu lembro uma vez um presbítero, um homem, um servo de Deus, não faz nada errado, e ele perguntou para mim, para um pastor que estava comigo, mas como é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Se ele fez essa pergunta é que não tinha experiência de ouvir a voz de Deus. O presbítero vive uma vida íntegra na questão moral, vai para a igreja, tudo certo, mas não tinha experiência de ouvir a voz de Deus. Então, quando você começa a orar em línguas, você fica sensível espiritualmente. Deus fala, sempre está falando, mas você está sensível para ouvir Deus falar. Então, segundo benefício, sensibilidade espiritual. Terceira coisa que acontece, um benefício de você orar em línguas, cura para a alma e para o corpo. Você está orando em línguas, tem coisas dentro de você que precisa ser curado. Tem coisas dentro do seu corpo que precisa ser curado. Eu lembro do testemunho de uma irmã lá na igreja, que ela foi fazer um exame de hepatite, e deu no exame que ela tinha tido hepatite e tinha sido curado. O exame já tinha mostrado que ela teve e já tinha sido curado. Ela nem sabia que teve. Às vezes tem enfermidade na nossa vida que nós nem sabemos que está aí, mas Deus já cura antes. Ou se você está enfermo, pode curar depois. Mas você orando em língua, vai trazendo cura para a sua alma e vai trazendo cura para o seu corpo. E eu creio que quem está enfermo aqui nessa manhã vai ser curado. Na hora do louvor, aqui, nesse nervo aqui, nessa parte aqui, para cá, uma pessoa tem uma dor constante, inflamação. Deus já te curou. Se você não podia fazer isso, ou qualquer movimento, faça aí que Deus já te curou. Estava ali o Espírito Santo ministrando. Aleluia. Que ora em línguas recebe cura. Quarta coisa, libertação do cativeiro. Você ora em línguas, você é escravo de qualquer vício, Deus vai te libertando. Tem pessoas que querem ser livres do vício. Uma vez um homem da igreja me procurou, ele era escravo da pornografia. E ele chorando para mim, falou: pastor, muitas vezes eu tentei largar a pornografia, mas não consigo. Uma vez eu até quebrei a TV de casa. Mas eu não consigo largar esse vício. Ele chorando. Na época eu não tinha revelação da oração em língua. Ele falava: vai orar em língua. Vai orar em língua. E aí não começa a falar. Então a pessoa é escravo de algum vício, escravo de algum problema, escravo de trauma, de medo, de angústia, de complexo. Tem gente que tem complexo de inferioridade, se acha feio. Vai libertação. Quem está entendendo? Quinta coisa, traz unidade. A igreja, quando está orando em línguas, quando tem uma igreja que ora constante, igual essa igreja, vai criando uma unidade, porque começa o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito agindo, é o Espírito Santo, então não há discordância, não há briga, não há contenda. Às vezes alguma coisinha, coisa normal do ser humano, mas há uma unidade. Eu sinto uma unidade aqui. Quem sente uma unidade aqui? Amém? Então você fala assim para o seu irmão para ver que é unido mesmo. Fala: você é uma bênção na minha vida. Sexta coisa, já toca para acabar. Sexta coisa, destrói o poder do inimigo. Satanás cria barreiras, ciladas. Por isso que a Bíblia fala: revestivos de toda a armadura de Deus para não cair na cilada de Satanás. Você está revestido para não cair. Você ora em línguas, tem cilada que o diabo amou lá na frente, mas você está orando em línguas, é destruída essa cilada em nome de Jesus. O mal que o inimigo tenta fazer na sua vida é destruído em nome de Jesus. E aprenda algo, uma frase que eu gosto de ouvir sempre: mesmo se você está vivendo um pior momento hoje, o pior momento seu hoje vai se transformar no seu melhor momento. Mas você tem a chave. Sétima coisa, comunhão profunda com o Espírito Santo. Seu espírito, com o Espírito Santo, está orando. Comunhão profunda. O Espírito Santo falando e usando a sua boca.
Eu lembro uma vez, eu orei para uma irmã, e o poder de Deus veio tão forte na vida dela que ela chegou a cair. Quando ela caiu, ela começou a orar em línguas, e eu vi que ia sair uma profecia. E estavam os obreiros, foi no final do culto, e aí eu sentei na cadeira, pensei, vai sair uma profecia para mim. Quando eu sentei na cadeira para ouvir o que Deus ia falar, Deus começou a falar com ela mesma, corrigindo ela. Eu achei algo sobrenatural, usando a boca dela, minha serva, e falando tudo que estava errado na vida dela, que eu nem sabia. E eu falei assim, que coisa tremenda isso, usando a própria boca dela. Ela não pode nem falar, foi o pastor, não foi não sei quem. Deus usando a boca dela, algo sobrenatural aconteceu ali naquele momento. Eu falei, olha, que com certeza ela não ia falar tudo aquilo para ela mesma. Os dons estão aí para ser usados. Comunhão profunda com o Espírito Santo. Oitava coisa, acelera o tempo. Tem coisa que é para acontecer daqui 5 anos. Quando você começa a orar em línguas, pode acontecer em 5 meses. Tem coisa que vai acontecer daqui 1 ano. Quando você começa a orar em línguas, pode acontecer em 1 dia. Acelera o tempo. Aleluia. 9. Libera milagres. Milagres em você, por você e através de você. Milagres é liberado. Milagre é liberado para a sua casa, para a sua família, para o seu irmão, aonde você trabalha, aonde você estuda. Milagres é liberado. Aleluia. Então o que eu preciso fazer? Preciso usar a chave. Qual é a chave? Não, parece que só alguns irmãos entenderam. Qual é a chave? Oração em língua. Fala, a minha chave é oração em línguas. Então, para mim ganhar todos esses benefícios da oração em línguas, eu preciso fazer o quê? Orar em línguas. É algo fácil, algo simples. Mas quando você vai incentivar os irmãos não fazem, porque não acreditam muito, porque não crê, porque tem, às vezes, uma preguiça espiritual. Mas se você entendesse que pode mudar, se você fizer isso por uns 6 meses, por 1 ano, você vai ver o sobrenatural que vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Você deve orar em línguas. Eu já vi muitos pastores que falavam na oração em línguas, pararam de falar, pararam de orar. Eu vi irmãos que oravam em línguas, pararam de orar. E você vê uma igreja que está fraca hoje em dia, muita gente fraca, e até líderes fracos, muitos líderes estão fracos, estão em depressão, muitos estão até se matando. Nós estamos numa guerra intensa. Sempre estamos em guerra, mas nunca tão intensa como agora. Então aquele que está fraco pode não aguentar essa batalha. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que se fortalecer. E uma maneira de se fortalecer é orando em línguas, orando no Espírito. Aleluia? Então Deus vai fazer algo sobrenatural nessa manhã. Quem entendeu essa palavra? Eu vou orar, mas eu quero só explicar algo na hora da oração. Nós vamos orar geral, para não ter aglomeração. Se você receber a cura e um momento rápido, você vem aqui para frente, testemunhar, foi curado disso. Mas eu vou explicar a cura. Às vezes a pessoa sente agora, às vezes quando levanta, quando abaixa, ele sente uma dor na coluna. Tem pessoas que sentem dor na coluna só quando acorda, então não vai dar para ver agora. Vai ver só amanhã. Amanhã você vai ver que vai levantar inteiro. Então, pessoas que sentem agora. Tem pessoas que têm problema, não conseguem pegar uma garrafa, não consegue pegar uma criança. Então, o que acontece? Depois da oração, o que você vai fazer? O que você não consegue fazer, você vai fazer. Entenderam isso? Quem entendeu? Não, depois da oração, aquilo que você não consegue, não consigo me agachar, você se agacha. Não consigo pegar numa criança, no meu filho, você pega ele. Aquilo que você não consegue fazer, você vai fazer. E Deus vai operar. Os irmãos entenderam depois da oração? Recebeu algo de Deus, uma cura, foi curado, dá para ser testemunho. Agora,
Tem uns que vão testemunhar depois. Tem pessoas que têm problemas no sangue, isso aí só com exame médico. Igual eu falei da hepatite, exame médico. Esses problemas, eu creio que vai ver um testemunho depois. Falar com o pastor, o testemunho, aconteceu isso naquele dia, eu fui curado disso. Porque o Espírito Santo está aqui. E aqui eu sei que é uma igreja que usa a chave. Sei que aqui é uma igreja que usa a chave. Vou falar de novo, eu sei que é uma igreja que usa a chave aqui. Então os dons estão ativos aqui. O dom de cura, o dom de milagre. O Randy Crack tem uma teoria, o pastor Randy Crack, que o pastor conhece, e acho que muitos conhecem aqui. Ele diz que pelo menos 10% da igreja, todas as igrejas têm um dom de cura. 10% da igreja. Então, toda igreja era para ter pessoas sendo curadas. Mas só que ninguém usa nem a chave da oração em língua, nem do dom de cura, de orar pelos enfermos. Se você não ora pelo doente, o doente não é curado. Sabe qual é a oração que não é respondida? A oração que não é feita. Se você não faz a oração, não acontece. Fique de pé. Chamar o grupo de louvor. Chamar o grupo de louvor. Quem quer receber bênção de Deus? Você vai colocar suas mãos assim. O que significa isso? É que vai receber. Você vai receber, tem que fazer assim. Você vai receber um presente de Deus. Feche seus olhos. Se você entendeu sobre essa chave, comece a orar em línguas.
Continue de olhos fechados. Fique com as suas mãos para frente. Vou estar orando agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai liberando a tua unção agora. Não tem enfermidade que resiste à tua unção agora. Espírito de enfermidade, saia daqui agora. Caroços, hérnias, sai agora. Câncer, sai agora. Em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo o fogo do Espírito. Vai recebendo o fogo do Espírito. Vai recebendo o fogo do Espírito. Agora, 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 agora. Que o poder do Espírito venha sobre você. Receba, 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 receba. Receba agora. Mais do Espírito de Deus, mais do teu fogo, mais da tua unção, mais da tua glória, mais, 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 mais. Caraba, caraba, cantararaba, cantararaba. Oh, caraba, cantararaba. Seu coração, mas pode continuar usando a chave. Se você não tem o dom de línguas, receba agora em nome de Jesus. O fogo está subindo, rios de águas vivas vai fluir do seu interior. Oh Espírito de Deus, vai sendo tocado. O Espírito Santo está curando pessoas na alma. Você tem um trauma muito grande. Tem uma pessoa que sofreu uma grande violência e tem um trauma muito grande. O Espírito Santo está te curando agora. Está curando as suas emoções, a sua alma. Oh Espírito de Deus, vai recebendo o abraço, vai recebendo o toque do Espírito Santo. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de gritar, grite. Se tiver vontade de pular, pule. Mas deixe o Espírito de Deus agir. Deixe o Espírito de Deus agir. Alabá, xarabá, canta, lalabá, canta, lalabá. Oh, deixe o Espírito Santo agir. Opera mais, mais.
Receba. Diga assim: eu recebo. Eu tomo posse da bênção. Eu tomo posse da cura e da libertação. Eu recebo, Senhor, em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre sua cabeça e declare: Jesus amado, meu Senhor e Salvador, e meu único Deus. Toda a palavra do Senhor lançada nessa manhã, eu recebo, eu tomo posse desta chave, a chave da vitória do mundo espiritual. Eu recebo e tomo posse. Eu quero praticar mais a oração em línguas, para que o Espírito Santo de Deus tenha mais liberdade na minha vida, na minha família e no nosso ministério. Eu recebo a cura, Senhor, ministrada hoje, a libertação ministrada, sinais e milagres na minha vida, na minha família, no nosso ministério, em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, principalmente no mundo espiritual. Tudo que foi liberado hoje está sendo liberado, e eu recebo e tomo posse, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Podem se sentar. Deixa eu dar alguns avisos. Inclusive, o nosso pastor Arisson Júnior, do Ministério Fonte de Cura para as Nações, trouxe a palavra hoje. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe grandemente. Inclusive, o filho Davi está acompanhando. Cadê Davi?
E a tia Dilma está acompanhando, né? Pode ficar em pé só um instantinho para a igreja conhecer. É o Davi, o filho, e a tia Dilma. Não é aquela Dilma não, né? Fica tranquilo. Amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. O Davi já faz parte do nosso grupo de jovens aqui, né? Amém, pode sentar, obrigado. E hoje quem está nos honrando também com a nossa visita, a pastora Leonor, pode ficar em pé só um instantinho, o presbítero Gessé, veio, a família também veio aqui. Pastora Leonor, uma bênção em nossas vidas, amém, muito obrigado pela visita, podem se sentar, amém. A Gessé Sara Letícia, sim, amém. Amém, glória a Deus, amém. Alguns avisos, deixa eu passar para os irmãos. Dia 6 agora, esse sábado que vem, nós teremos o chá das mulheres, né? O encontro das mulheres. E dessa vez, como a gente não pode aglomerar muito demais aqui, a gente está encerrando a lista hoje das mulheres e das convidadas, né? Então, quem tem ainda convidadas para participar do encontro de mulheres, façam inscrição até hoje, até para saber o número de pessoas, porque a gente vai montar as mesas aqui, tudo direitinho, então nós temos que ter um número exato, tá? Então, o encerramento da lista é hoje, tá? Hoje, encerra a lista dos participantes, amém. Domingo que vem, como todo primeiro domingo do mês, nós temos a Santa Ceia. Desculpa, tem a Santa Ceia, nós teremos a ceia domingo que vem. E na semana que vem, dia 11 a 13, quinta a sábado, nós teremos a primeira conferência do Ministério Jesus para as Nações. Inclusive, os nossos pastores lá da Paraíba, aqui da região de Jarinu, Atibaia, todos estarão presentes. Nós teremos lá na Porteira Branca, o mesmo local onde nós fazemos o retiro sempre, dia 11 a 13. Dia 11 a 13, nós teremos a conferência de quinta a sábado. E sábado à noite, aqui mesmo, não esse sábado, o outro sábado que vem, nós teremos o louvorzão do Projeto Loas, o louvor, a partir das 18h30, ok? 18 horas, a partir das 18 horas, tem lanche também, vai estar preparado o lanche, quem vem direto do trabalho, vai ter, e 6h30, 18h30 em ponto, nós daremos início ao nosso louvor. É um louvorzão, reunião de louvor, culto de louvor ao Senhor. Então isso é dia 13, na outra semana. Essa semana só encontro de mulheres, encontro de mulheres começa às 15 horas, né? Isso, 15 horas, a partir das 15 horas aqui, amém. E a gente está anunciando também, nós teremos, até hoje nós estamos fazendo culto em conjunto, inclusive em coreano está sendo traduzido e mandado, né? Quem usa o fone está sendo traduzido, e nós temos algumas igrejas na Coreia também, as pessoas acompanham através da tradução, mas a partir de abril, primeira semana de abril, nós teremos o culto em idiomas separados, tá? Então vai ter o nosso culto de domingo aqui normal, em português normal, e à tarde, às 16 horas, a partir das 16 horas, nós teremos o culto da tarde em coreano, tá? Então, todos podem participar? Pode. Agora, se você vai entender, aí você pede dom de falar em outras línguas em coreano também. E a partir de abril vai ter culto em coreano, a partir das